Mackenzistas, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma edição do Mackenzie International Campus, um programa da Coordenadoria de Cooperação Internacional e Interinstitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre o programa Oportunidades Acadêmicas, do Departamento de Estado dos Estados Unidos e que visa apoiar estudantes qualificados, mas sem condições financeiras de arcar com os custos do processo seletivo de candidatura para programas de mestrado e doutorado. E os nossos convidados de hoje são os analistas do Education USA, Davi Medeiros Neves e Rafael Lemos da Silva, que serão os responsáveis por explicar esse programa. Davi e Rafael, sejam bem-vindos e a palavra é de vocês. Bem, boa tarde a todos e todas. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Daiane, e ao professor Pedro Buch, por essa oportunidade da gente poder falar não só a respeito de oportunidades acadêmicas, mas também como vocês podem aplicar para programas de pós-graduação, para programas de inglês, falar dos recursos da Rede Education USA e dos serviços. Então, para nós é sempre uma alegria poder falar diretamente para a comunidade, e isso é sempre feito de modo muito interessante e objetivo com o Mackenzie International Campus. Meu nome é Davi Medeiros, eu sou um dos Education USA Advisors aqui na UPM. Estou com meu colega que vai se apresentar agora para nós fazermos essa apresentação de hoje. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre o programa Oportunidades Acadêmicas. Meu nome é Rafael Lemos da Silva, eu sou orientador do Education USA no Mackenzie, junto com meu colega Davi, e hoje nós vamos tentar fazer um apanhado geral sobre os programas de pós-graduação nos Estados Unidos, bem como focando um pouquinho no programa Oportunidades Acadêmicas. Você pode passar o slide, por favor? Bom, a Rede Education USA, ela é a fonte oficial sobre estudos nos Estados Unidos. No mundo existem mais de 400 escritórios e no Brasil existem mais de 40, desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas. Seguinte. A nossa missão é promover o ensino superior nos Estados Unidos por meio do oferecimento de informações precisas, abrangentes e atualizadas. Nós, eu e o Davi, somos orientados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos para conseguir dar esse suporte para vocês. Seguinte. E reconhecendo que o processo de candidatura para uma universidade dos Estados Unidos é longo e demanda tempo, nós dividimos ele em 5 passos principais, ou 5 steps, que é a metodologia que o Education USA utiliza. O primeiro passo seria conhecer as suas opções, quais são as suas prioridades, então, em termos acadêmicos, em termos profissionais, quais universidades que vocês têm interesse de aplicar, e nesse caso, criando uma lista dessas universidades. Já com essa lista em mãos, vocês iriam se preparar para as provas que as universidades solicitam. Na sequência, ou de forma concomitante, vocês encontram formas de custear os seus estudos nos Estados Unidos. Na sequência, vocês preparam a candidatura, criando um cronograma de atividades com os testes acadêmicos, os testes de língua inglesa, por exemplo. E depois de serem aprovados, pode passar, vocês solicitam o visto de estudante, de acordo com as orientações do consulado ou da embaixada. E o último passo, que é o passo mais legal de todos, que é preparar a ida para os Estados Unidos, organizando viagens, entre outras questões. Seguinte. O Education USA Mackenzie pode ser localizado neste site, mackenzie.br/universidade/COE/Education USA. Vocês têm as nossas informações de contato, nossos e-mails, nossos telefones e todos os nossos eventos da rede. Seguinte.
O Education USA Mackenzie ele oferece alguns serviços para vocês, entre eles palestras com universidades dos Estados Unidos, plantões de dúvidas no nosso Instagram, orientação personalizada, como o Davi comentou no início da apresentação, os mackenzistas têm 45 minutos gratuitos conosco para tirar qualquer dúvida sobre estudo nos Estados Unidos. E, por fim, a gente oferece tradução certificada, que é válida exclusivamente para as instituições estadunidenses. Seguinte. E agora, entrando no tópico do dia, que é o programa Oportunidades Acadêmicas. Seguinte. O que é o programa? Ele é um programa do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que é oferecido por meio da rede Education USA. Ele visa apoiar estudantes qualificados, mas que não tenham necessariamente condições financeiras no processo de candidatura, nos programas de graduação e pós-graduação. Seguinte. Especificamente, o programa que está com as inscrições abertas é para o mestrado e doutorado. Então, as inscrições são do dia 16 de setembro a 10 de outubro deste ano. Seguinte. E existem algumas etapas desse processo seletivo para auxiliar os estudantes que não têm condições financeiras de arcar com os custos de uma candidatura. Primeiro passo é entrar no nosso site, do Education USA Brasil, preenchendo o formulário Primeiros Passos. Vocês, então, vão validar o e-mail, recebendo o link para o formulário de inscrição completo. É muito importante enfatizar que o preenchimento desse formulário é todo em inglês. Essa é uma das formas que a rede encontrou de avaliar já na inscrição o nível de inglês dos candidatos. Na sequência, as pessoas serão avisadas por e-mail e os selecionados deverão enviar um vídeo de no máximo 2 minutos, também em inglês. Na terceira etapa, os candidatos vão realizar uma entrevista online com 2 membros da comissão de seleção. E o resultado final está previsto para a segunda quinzena de novembro de 2021. Todos os candidatos, independente do positivo ou negativo, serão avisados por e-mail. Seguinte. Qual o perfil dos candidatos do programa Oportunidades Acadêmicas? Para quem está procurando um mestrado, que eu vi 2 pessoas já comentando no chat, vocês devem estar se formando ou ter se formado em um bacharelado até março do ano que vem. Para quem está procurando um doutorado, precisa ter concluído o mestrado até março do ano que vem. Também é necessário ter um excelente histórico acadêmico. O que é excelente? Essa é uma das perguntas que a gente recebe. É o que vocês consideram realmente como notas boas. A gente não vai simplesmente avaliar, a pessoa tem apenas nota 10, porque a gente reconhece que a atividade acadêmica é muito mais do que a nota de vocês. Mas nós esperamos um empenho nas atividades acadêmicas de vocês. O inglês avançado, que vai ser comprovado por meio do preenchimento do formulário, dos vídeos e da entrevista de vocês. Estar envolvido em projetos de pesquisa ou estágios acadêmicos, bem como trabalhar em projetos de impacto social que contribuam para a sociedade como um todo. Vocês também, então, precisam estar interessados em realizar esse programa de mestrado ou de doutorado nos Estados Unidos. Seguinte. Quais os custos que o programa cobre? O programa Oportunidades Acadêmicas ele vai cobrir os seguintes custos: o atendimento personalizado com os orientadores do Education USA, o teste do TOEFL, testes do GRE ou GMAT, que são específicos para a pós-graduação. O Davi vai comentar daqui a pouco mais sobre eles. O material de preparação para esses testes, né, que vocês vão passar por todo um processo de estudo, de acompanhamento, enfim. A tradução de documentos que vocês precisam ter para aplicar para as universidades estadunidenses, as taxas de aplicação para as universidades e
Custos de viagem para realizar os testes. Enfatizando, acredito que não está aqui nos slides, é que, sendo aprovados, o Education USA também vai oferecer $1.500, assim que vocês forem aceitos, então, além de disponibilizar a passagem de avião até a cidade onde vocês vão estudar. Então, é um pacote quase completo, digamos assim. Seguinte. E se vocês ainda têm dúvidas, vocês podem fazer ao final dessa apresentação. O Education USA Brasil também vai ter algumas lives bem interessantes. Quinta-feira, agora, às 5 da tarde. E no sábado, às 4 da tarde. Também tem no nosso site um FAQ, que são perguntas que os estudantes geralmente fazem, que vocês podem consultar. Seguinte. Bem, então, terminada essa parte a respeito do programa Oportunidades Acadêmicas, né? Vamos falar aqui a respeito da aplicação para mestrado e doutorado nos Estados Unidos. E terminado isso, falar um pouquinho a respeito de recursos para buscar programas de inglês, falar dos nossos serviços, enfim. Então, para aplicação para mestrado e doutorado, a primeira coisa que é interessante vocês terem em mente é que os programas de pós-graduação nos Estados Unidos, eles estão reunidos sobre um guarda-chuva que é Graduate, né? Então, vocês vão procurar, por exemplo, Certificate ou Specialization, Short Term, se vocês procuram cursos de curta duração que se parecem com os nossos Lato Sensu, né? MBA, por exemplo, nos Estados Unidos, ele não é um Lato Sensu, ele é um mestrado. Se você se formou em Direito, vai se formar em Direito aqui, você vai buscar um LLM, né? Que é um curso de 1 ano. E aí fica aqui já bem destacada essa nomenclatura Graduate, porque o que vem antes é Undergraduate, que é o bacharelado que muitos de vocês estão. Sobre as características do sistema de ensino dos Estados Unidos, né? Então, nós temos os Graduate Certificates, que eu acabei de mencionar, que são Lato Sensu, em geral com uma duração bem menor, né? Às vezes 6 meses, dependendo do caso, um pouco menos, né? O mestrado, ele pode ser acadêmico ou profissional. O profissional, como mencionei, o MBA e o LLM, né? Por exemplo, para buscar um MBA, vocês buscam as Business Schools, para buscar um LLM, vocês buscam as Law Schools, e os acadêmicos, geralmente, vocês vão nos departamentos das universidades, né? E isso aqui, no caso do doutorado, vocês, em geral, vão procurar por departamento também. Sobre tipos de instituição, né? O que é interessante destacar aqui é que as instituições privadas nos Estados Unidos são as que vão oferecer mais oportunidades de bolsas para alunos internacionais. Já a gente vai falar a respeito das bolsas, tá? As públicas podem oferecer sim, mas elas geralmente vão ser bolsas parciais. Dentro dessas instituições, vocês têm as Research Intensive, que são como a nossa escola de engenharia aqui, né? E elas são focadas, então, em determinadas áreas, né? Ou um range de áreas, nesse caso o STEM. Um exemplo de Research Intensive é o MIT. Aí, falar sobre a candidatura para programas acadêmicos nos Estados Unidos, né? Ainda mais os que são os programas que oferecem um degree, como mestrado e doutorado, a gente sempre pede que vocês tenham um fator como aliado, que é o tempo. Em geral, vocês vão precisar de uma antecedência entre 1 ano e 1 ano e meio em relação ao início do programa. E quando é o início desse programa? Em geral, né, agosto ou setembro do ano seguinte da aplicação. Então, por exemplo, quem está agora esse ano aplicando para 2022, fall, né, agosto, setembro de 2022, está nesse momento terminando o processo de candidatura, porque as deadlines são dezembro e janeiro, né, para vocês terem uma ideia. O que geralmente é pedido para essa candidatura, né? Então, vão pedir exames de proficiência, como TOEFL, IELTS ou Duolingo. Podem ser pedidos outros exames também, ao invés desses, mas esses aqui são os mais comuns, sobretudo TOEFL e IELTS, né? Podem pedir os testes padronizados.
como o GRE ou o GMAT, que são testes que envolvem a capacidade lógica, uma análise da capacidade lógica do candidato ou da candidata. No ano passado, devido à crise intensa com a pandemia, muitas universidades começaram a ficar optional nesse quesito. Então, vocês podem ver que algumas não vão pedir mais para vocês, mas talvez para fins de registro da universidade, em termos de bolsa, eles vão pedir que vocês pelo menos façam esse teste, mesmo que eles não queiram saber exatamente o score, né? Mas para terem como registro. Vocês vão precisar ter a tradução dos documentos acadêmicos, né? Então, quando vocês se formam aqui no Mackenzie, estão aplicando para um mestrado ou doutorado fora, então, nesse caso, nos Estados Unidos, vocês podem contar com a nossa tradução certificada, como o Rafael já tinha mencionado, e aí nós faríamos a tradução do histórico de vocês, aqui do bacharelado, do diploma, né? E qualquer outro curso em geral que vocês façam depois, como especializações aqui na pós-graduação, geralmente vão pedir que vocês traduzam também, né? Vocês têm os personal statements, que são essas redações que vocês fazem, essa carta quase, né, dizendo o que é que vocês estão buscando, quem são vocês, né? O resume do mesmo modo, o currículo. Isso vocês vão ter uma plataforma, é o Essay Writing Resource Center, que eu já vou mostrar para vocês, e é gratuito e excelente para vocês aprenderem mais a respeito desses documentos. Cartas de recomendação vão vir de professores e professoras aqui do Mackenzie, né? Bem como também quando vocês buscam mestrados profissionais também do âmbito corporativo. Sobre os exames de proficiência, destacando aqui então a diferença entre eles, né? Então o TOEFL regular, porque agora tem um TOEFL com uma extensão um pouco menor, né? Com uma duração um pouco menor, ele até então 4 horas, o IELTS 3, e o Duolingo já nasceu mais encurtado, com 1 hora, né? TOEFL, IELTS e Duolingo podem ser feitos online. A questão é que o IELTS, o speaking, você faz presencial, tá? Geralmente vão ter a validade de 2 anos, e é interessante vocês conhecerem qual desses... Bem, primeiro, quando montam a lista para pós-graduação, que é entre 5 e 8 instituições que a gente costuma sugerir que vocês tenham, vocês vão ver quais são os requisitos, quais eles aceitam, e a partir disso vocês vão ver quais estão mais adequados ao seu perfil, quais deixam vocês mais confortáveis na hora de fazer esse tipo de exame, quais oferecem um custo-benefício mais interessante. E aí, na questão de montar a lista, né, como eu disse, geralmente para pós-graduação entre 5 e 8 instituições, a gente sempre trabalha com uma ideia de best fit, que é vocês encontrarem as instituições que estão realmente de acordo com o que vocês querem desenvolver, tá? Então, isso é um misto do seu perfil acadêmico, mais o seu perfil financeiro. É claro que para pós-graduação, nós brasileiros vamos procurar a bolsa 100%, mas as universidades querem ouvir também, querem saber se vocês têm como pagar uma parte disso, tá? Mas isso vai ficar claro à medida que são as bolsas que elas oferecem. E a gente pede, em geral, para vocês evitarem rankings, porque tem buscadores que vocês conseguem encontrar facilmente a partir da área de vocês, já que no mestrado ou doutorado vocês vão numa área específica que vocês têm interesse dentro de uma determinada área. Então, geralmente, vai ser ela que vai guiar vocês, né? A localização também é um outro filtro bem interessante, porque, às vezes, né, vocês vão passar, por exemplo, um doutorado de 4 a 5 anos em Michigan, né? No inverno rigoroso, de repente essa questão do clima pode ser algo que vocês não estavam contando. Então já é bom contar desde agora, e ainda tem a questão de que no interior do país, fora das costas, costuma ser mais barato o custo de vida, e por isso os cursos também tendem a ter um valor menor, né? Sobre os buscadores, eu vou pedir ao Rafael, se possível, deixar os links do Niche e do Peterson no chat,
vocês encontram facilmente, então, por área, né, por localidade, né? Aqui vocês vão poder verificar também as questões de scholarships, porque a primeira coisa que vocês vão procurar é se tem scholarships para alunos internacionais. Então, NIST.com e Petersons.com. Rafael já está colocando aqui. E aí vamos falar sobre Financial Aid, né? Então, para mestrado e doutorado. Bem, a questão de planejamento financeiro, então é importante vocês terem em mente quanto vocês poderiam pagar pelo curso. Bem, primeiro vocês vão ver quanto custa, né? O curso lá numa instituição, mestrado e doutorado, para vocês terem uma ideia, porque não é só o valor da tuition, que é o valor anual que vocês pagam pelo programa, mas também o housing, meal plans, né? E qualquer outra despesa que vocês teriam nesse período. Então, para isso, né, vocês vão ver lá um valor bruto, mas em geral as universidades, quando falam de pós-graduação, elas falam, olha, o nosso valor, na verdade, é esse. Elas já vão colocando as bolsas, para dizer que esse valor pode ser alcançado. Então, o que a gente tem a dizer para vocês já de pronto é que vão ter menos oportunidades de bolsa para mestrado e mais para doutorado, tá? Mas a questão é que para mestrado vocês também podem, assim como para doutorado, procurar os assistantships. Esses assistantships, né, que estão aqui à direita, eles são como se vocês fossem trabalhar para a universidade, vocês têm os custos cobertos, têm o stipend, é bem interessante, claro, bastante competitivo. Mas é muito legal, porque aí você já está trabalhando com um professor, uma professora da área num determinado projeto, pode trabalhar como um teacher assistant também, né? Dando aulas lá juntamente, como professor, né, adjunto nesse caso, né? Tem os fellowships que vocês vão receber, então, essa bolsa, e não necessariamente vão precisar dar qualquer devolutiva, como no caso dos assistantships, mas são bem mais competitivos, né? E não necessariamente vão ser full ride, né? Full ride quer dizer, então, cobrindo todos os custos envolvidos do seu curso. Vocês, durante a pós-graduação, né, no caso de mestrado e doutorado, podem trabalhar dentro do âmbito da universidade, porque o visto permite isso. E quando vocês terminam, vocês têm o OPT, que é o Optional Practical Training, que vocês podem fazer um ano a mais, então, como se fosse um estágio da área que vocês estão envolvidos, né? Empréstimos, a gente geralmente pede para vocês deixarem, então, como plano B, porque temos algumas reveses. A primeira é que geralmente vão pedir que tenha um fiador nos Estados Unidos, o que nem sempre vai ser o caso para nós. A outra coisa é que a gente tem uma variação cambial, né, forte, e realmente essa questão de quanto vai estar o real frente ao dólar, assim, no período que você estiver estudando, isso pode ser arriscado, né? Mas tem muitas oportunidades de bolsas fora das universidades, e já vamos mencionar essas oportunidades também. E como encontrar facilmente essas oportunidades? O Rafael falou da nossa metodologia do 5 Steps to US Study, como ele mostrou lá, o Step 2 é o step em que a gente tem vários links sobre bolsas. Como procurar Financial Aid. Então, ele está destacado aqui, Finance Your Studies, nosso site internacional esse aqui, educationusa.state.gov. Lá vocês vão encontrar também Special Opportunities and Financial Aid. Então a gente tem além dos diretórios, também tem informações assim como um digest, né, de bolsas, que é bem interessante. E para as mulheres, né, tem instituições como essa que a gente está destacando aqui, que oferecem bolsas só para candidatas, né? Então é esse site AAUW.org. Vocês podem verificar informações e vão poder ver mais lá no nosso 5 Steps to US Study. Bem, aí vocês pensam em aplicar para programas de mestrado ou doutorado, ou para uma pós-graduação
lato sensu, mas ainda precisam investir mais no inglês, né? Então, agora falando como vocês podem buscar esses programas facilmente para fazer aí nas férias de vocês, né, por exemplo. Então, vocês, quando procuram inglês nos Estados Unidos, é interessante que vocês saibam que esses programas vão ser oferecidos não só pelos institutos, que em geral vão ficar nos centros das cidades, como as universidades. Mas, por exemplo, eu falo, né, os institutos geralmente ficam no centro das cidades, mas se vocês vão para Boston, por exemplo, tem um instituto ali logo no centro de Boston e tem 40 universidades ali, né, que ficam dentro do âmbito da cidade também. Então, isso vai sempre depender da localidade, mas, em geral, as universidades costumam ficar um pouco mais afastadas, né? Vocês vão ver o programa ser part-time ou full-time. Em geral, brasileiros fazem um programa de inglês de um mês, nas férias, de segunda a sexta, 4 horas semanais, 4 horas diárias, 20 horas semanais, tá? Para vocês procurarem facilmente essas instituições, é importante que, assim como eu falei de graduate, que é a definição, o guarda-chuva para pós-graduação, que vocês tenham essas nomenclaturas em mente. ESL é o tipo de programa, English as a Second Language, vocês vão encontrar como Intensive English. E dentro do Intensive English tem o ESP, English for Specific Purposes. Então, nesse caso, por exemplo, eu já sou fluente em inglês, mas eu quero aprimorar o meu vocabulário de law, quero aprimorar o meu vocabulário de business. Então, vocês vão procurar esses programas específicos, né, que são muito legais também, que vocês podem fazer nas férias. Como que vocês buscam essas instituições? Intensive English USA, Study in the USA, são duas plataformas bem interessantes, né, que vocês vão encontrar lá no 5 Steps to US Study também. Aqui um exemplo, então, do Intensive English USA. Quando vocês entram, vocês encontram um mapa dos Estados Unidos, aí vocês clicam na região, depois disso clicam no estado, e aí já vão aparecer algumas referências de institutos e universidades. Aí vocês entram, né, em cada uma, às vezes vão ter poucas informações, como o nome e o telefone, aí vocês vão no site deles para poder pegar mais informações, tá? Aí vocês veem aqui, ó, nesse Intensive English USA, o ESP está aqui, ó, a barra de rolagem. Aqui vai aparecer Business, Law, Engineering, tá? Também tem a oferta de Online English Programs, que vocês podem considerar enquanto vocês não vislumbram, então, fazer um programa lá nos Estados Unidos de inglês. Tem recursos da embaixada, como o americanenglish.state.gov, vários recursos online, então, para vocês. E na Video Library vocês vão saber, não, assim, vão poder treinar o listening de vocês, mas mais do que isso, tem muitos conteúdos de todos os eventos gravados, todos os eventos que a gente faz e grava, né, pela rede Education USA. Então, a Video Library, que está disponível no nosso site, Education USA Brasil, vocês encontram facilmente Education USA Brasil no YouTube, né? Vocês têm gravações de palestras como essa de Graduate Programs, How to Apply, né? Com a Northeastern University. Tips for Graduate Study, então aqui o foco de novo para mestrado e doutorado, né? Com o Purdue University, que já esteve no Mackenzie International Campus no ano passado, né? Com Rice University, e eles estão extremamente interessados em brasileiros, sobretudo na área de STEM. Interesse quer dizer, podem oferecer boas bolsas. Então fiquem de olho na Purdue University e saibam mais a respeito deles. O Essay Writing Resource Center é aquele recurso que eu mencionei mais cedo, que vocês vão poder saber mais sobre personal statement, sobre resume, CV. Na parte de additional information, vocês têm modelos, por exemplo, desses documentos. É muito bacana, vocês encontram facilmente pelo site Brasil também. E olha aqui para vocês verem como é a estrutura do Essay Writing Resource Center, né? Então, as questões de estilo, quem é o seu target,
brainstorm, né, revision, a questão de wording, né, referências, olha, escrita acadêmica em termos de MBA, das áreas ligadas a STEM, Legal and LLM Programs, ou seja, tem muita coisa aqui totalmente gratuita e vocês fazem de acordo com o tempo de vocês. Todas as terças-feiras agora, nós temos uma iniciativa, né, que é o Conversation Club. O Rafael e eu, né, mediamos essas sessões, são sessões gratuitas, exclusivas para a comunidade mackenzista, que acontecem todas as terças, das 17h15 às 18h45, vão até o dia 7 de dezembro, e lá a gente sempre traz temas para vocês conversarem com os seus colegas, tá? Já digo que amanhã, o tema de amanhã, já anuncio aqui que vai ser Entertainment. Então, ainda dá tempo de vocês se inscreverem acessando a aba que o Rafael mencionou lá no início da apresentação, que tem a nossa parte de eventos, e lá estão os links para vocês se inscreverem. E não esqueçam do Mackenzie Language Center, que oferecem os programas de idioma aqui para nós na comunidade, né? Então, inclusive com descontos para nós da comunidade. Então, é bem interessante que vocês possam ver não só os programas de inglês, mas os outros de outros idiomas também. Aqui nós concluímos, então, a apresentação. Estão os nossos contatos, que eu vou deixar novamente no chat, assim como o site do Education USA Brasil, né? O Rafael e eu ficamos à disposição de vocês, né, sempre, para poder esclarecer as dúvidas. E então, agradecemos novamente, Daiane, pela oportunidade, o professor Pedro também, e abrimos para as perguntas. Eu vou parar aqui a apresentação, ok? Obrigada, Davi. Obrigada, Rafael. Acho que nós já temos algumas questões no chat. Perfeito. Vamos já dar uma olhada. Temos do aqui. Bruno, né? Bruno Lagana Falqueiro, que ele está perguntando, né? Por gentileza, uma dúvida. O certificado de especialização MBA Lato Sensu de uma universidade brasileira serve para doutorado nos Estados Unidos? Olha, em geral, para você aplicar para um doutorado nos Estados Unidos, é Bruno, né? Bruno, né? Isso, Bruno, Bruno. então, para você aplicar, você em geral vai precisar de um mestrado, tá? Agora, na questão de programas como o MBA e o LLM, vocês já aplicam em geral direto da sua graduação, né? E esses programas de Lato Sensu que você faz no Brasil, eles são incorporados depois na sua aplicação, tá? Obrigada, Davi. O Matheus Campos está perguntando onde ele pode encontrar os valores dos cursos oferecidos. Sim, Matheus, eu entendo que você esteja perguntando a respeito dos cursos oferecidos pelas universidades americanas, né? Nesse caso, em geral, eles vão deixar essas informações nos próprios sites. Então, para isso, é importante que você utilize os buscadores que o Rafael deixou aqui, né? O Niche, o Peterson's, para poder localizar as instituições. Aí vocês montando a lista, né? Vão lá, vocês podem inclusive utilizar uma planilha que a gente costuma até dividir com vocês nas orientações, para colocar as informações de quanto custa, que bolsas oferecem, quanto pedem dos exames de proficiência, né? Então, geralmente, os valores vão ser encontrados lá. Pode ser que nos próprios buscadores você já encontre essa informação, mas de qualquer modo a gente sempre pede para vocês irem para o site da universidade depois, porque tem as questões de atualização, né? Davi, na verdade, o Matheus está perguntando sobre os cursos do Education USA. Perfeito. Não, Matheus, desculpe. Matheus, na verdade, assim, a maioria dos serviços que a Rede Education USA oferece são gratuitos, né? Bem, a orientação individual, né, ela tem um custo, mas como o Rafael mencionou e eu tinha mencionado também, para mackenzistas, o primeiro atendimento de 45 minutos é gratuito, tá?
Valores de tradução certificada, por exemplo, vocês podem pedir um orçamento para nós e nós mandamos o orçamento para vocês. Mas as iniciativas são, basicamente, em grupo, são todas gratuitas. Obrigada, Davi. A Sara Freire, ela tem duas perguntas, né? Uma é se durante o programa ela pode também trabalhar, né? Ela tem interesse em fazer uma pós, e se alunos, estudantes fora do Mackenzie também podem se inscrever nesse programa Oportunidades Acadêmicas. Eu acredito que sim, né? Que ele é para todo o Brasil. Eu vou pedir então ao Rafael para poder responder a Sara, por favor, Rafael. O programa Universidades Acadêmicas, ele é para todos os brasileiros, desde que vocês tenham concluído aqueles aspectos que eu mencionei no começo da apresentação, que é ter a graduação completa até março do ano que vem, caso vocês queiram fazer o mestrado. O mestrado completado até março do ano que vem, caso vocês queiram fazer o doutorado. Além disso, ter uma excelentes notas e não ter condições para pagar pelos exames de admissão, né? O GRE, GMAT, o TOEFL, que o Davi comentou anteriormente. Então, caso você se encaixe nesses quesitos que eu mencionei, qualquer pessoa pode se inscrever. Exato. E em relação à questão do trabalho durante o programa, né, você pode trabalhar no âmbito da universidade, mestrado ou doutorado, tá? E destaco isso porque, assim, os programas Lato Sensu, que têm curta duração, em geral, o visto não permite isso, né? Só os que oferecem degree, mestrado e doutorado. Então, vocês trabalhariam, eu não sei se para pós é a mesma coisa que para graduação, 20 horas semanais, né, a carga horária, mas eu acho que sim. E fora isso, o OPT que vocês fazem no final do programa, Sara, que aí vocês ficam um ano lá num estágio, mas que é uma coisa que vocês já precisam ver a partir do primeiro dia que vocês chegam lá, vocês já precisam começar a ver como é a aplicação para essas posições, né? Obrigada, Davi. A Camila Garrido está perguntando se existe, né, alguma universidade americana com parceria com a UPM e que coloca diretamente dentro da universidade, né, como, por exemplo, através do programa de mobilidade acadêmica. Camila, eu vou pedir para você entrar em contato com coi.alunos@mackenzie.br, que a minha colega vai responder para você quais as universidades que a UPM possui, né, acordo, parceria, e quais que estão no programa Mobilidade Acadêmica. Então, se você está aí pensando, né, em participar do programa Mobilidade Acadêmica, né, então entre logo em contato para se preparar aí para o próximo processo seletivo do fluxo contínuo. A Júlia, ela está perguntando: sou aluna do primeiro semestre ainda e queria saber se vai ter uma palestra para quem quer algo voltado à graduação. Júlia, nesse caso, é interessante você marcar um atendimento de 45 minutos conosco, para a gente poder falar, né, a respeito de visiting student, né, transfer, enfim. Mas já fica aí o convite para você fazer o mesmo, né, que a Daiane mencionou há pouco, de conhecer, né, as parcerias já firmadas com a COI, porque é uma possibilidade muito interessante de você fazer a graduação sanduíche. Participar do programa Mobilidade Acadêmica, né, onde você pode cursar um semestre ou 2 semestres na universidade parceira. Então, você tanto pode optar aí, né, se você não quiser fazer isso durante a graduação, então você pode fazer os 45 minutos gratuitos aí com o Davi ou o Rafael, né, para mais orientações de como talvez conseguir até uma bolsa nos Estados Unidos depois da graduação. Mas se você está interessado em participar do programa Fluxo Contínuo, né, que é um programa de mobilidade acadêmica durante a sua graduação, aí você entra em contato com a COI através do e-mail, né, coi.alunos@mackenzie.br.
A Sara tem mais uma pergunta, né? Ela está questionando qual seria a média de notas para poder prestar. Acredito que é para poder participar aí do programa Oportunidades Acadêmicas. Seria isso, Sara? Caso não for, você pode complementar aí sua pergunta. Caso seja a respeito do programa Oportunidades Acadêmicas, não existe assim uma meta estabelecida, você tem que ter tirado apenas nota 10. Porque a gente entende que as pessoas, elas vivem em diferentes contextos, sabe? Porque, por exemplo, num caso, você pode ter apenas estudado na sua graduação e você tinha todas as comodidades, digamos assim, a família te ajudando, tranquilidade financeira. Então, a gente espera que você tenha uma nota muito boa. Mas caso você tenha, por exemplo, que trabalhar, que você tenha que ajudar em casa, que você esteja envolvido com a sua comunidade, a gente tenta dar esse olhar mais holístico, digamos assim, que as universidades também dão para as candidaturas. Então, é uma questão que depende muito do seu contexto e de como funciona essa questão da sua vida mesmo. Então, se você não tem certeza, eu diria, envie sua candidatura, que a gente vai avaliar todas as candidaturas e não custa nada realmente tentar. Isso. A Camila só acrescentou aqui que o interesse dela seria, né, fazer a mobilidade para mestrado, né, porque graduação ela já fez, ela já participou do programa de mobilidade acadêmica. Camila, então, para mestrado, né, seria mais indicado você entrar em contato com o próprio programa de pós-graduação que você tem interesse, né, e verificar se esse programa ele possui algum acordo específico, né, para fazer a mobilidade. Temos mais perguntas? Fiquem à vontade. Se alguém se sentir à vontade, também pode ligar o microfone, ligar a câmera e aproveitar esses minutinhos em que o Davi e o Rafael se encontram aqui conosco para tirar essas dúvidas. Eu fiquei com uma dúvida, então vou aproveitar para fazer a minha pergunta. Sim. A dúvida é a seguinte, né? Se esse programa, além, né, dos custos para ajuda à candidatura, ele também é focado para o estudante encontrar um curso com bolsa de estudo 100%. É esse o objetivo? Sim. Quer falar, Rafael? Exatamente. O objetivo final do programa é ajudar, auxiliar os estudantes para que eles encontrem o best fit, né, que a gente falou, incluindo bolsa total. A gente não garante essa possibilidade de bolsa, né, é uma questão que a gente vai vendo, vai construindo uma candidatura muito forte, mas é um dos objetivos finais do programa. A gente quer realmente que seja uma candidatura muito forte e que todos os participantes consigam bolsas de estudo. E existe um número de vagas? Nós não temos um número estabelecido. Exato. Então, temos mais perguntas? Eu acredito que nós não temos mais perguntas, mas fica aí a dica, pessoal, uma super oportunidade, né, para quem está interessado em mestrado e doutorado nos Estados Unidos. O Davi e o Rafael já deixaram aí o contato deles no chat, né? Então, se alguém ficou com mais alguma dúvida ou no momento talvez de preencher o formulário surjam, né, algumas dúvidas, entre em contato com eles para auxiliar, né, e não percam essa oportunidade. Então, Davi e Rafael, mais uma vez, muito obrigada. E aos mackenzistas também, muito obrigada a todos pela participação e uma ótima tarde a todos. A gravação desse programa, para quem chegou mais tarde, ela vai estar disponível a partir de amanhã no canal do YouTube da COI e também no nosso site. Uma boa tarde a todos.